Fala aí, galerinha da Oil, tudo bom com vocês? Hoje é o primeiro vídeo do ano de 2021 e eu decidi falar sobre a Discovery 3 e 4 e a Range Rover Sport com motor V6 diesel. Bem, mas antes da gente começar a fazer o vídeo, eu queria agradecer aos inscritos. Esse ano de 2020 o canal cresceu bastante, comecei com um pouquinho mais de 1.500 inscritos e fechei com quase 5.000. Então, isso dá uma motivação bacana para a gente continuar produzindo conteúdo, pensando em algumas coisas bacanas para a gente fazer. Então, se você está conhecendo o canal agora, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo. Bem, pessoal, por que eu decidi fazer um vídeo falando sobre a Land Rover Discovery e Range Rover Sport, principalmente com motor V6 diesel? Eu tenho muitos clientes que têm esse carro e por eu fazer vídeos de manutenção desse carro, acaba surgindo muita pergunta nos comentários. Tem muita gente que acaba conseguindo meu contato e fazendo perguntas sobre a mecânica. Então eu sei que tem um interesse, tem muita gente pedindo informação sobre esse carro. Decidi fazer um conteúdo mais falando sobre a mecânica da Land Rover V6 diesel. Primeira coisa que eu tenho para falar é que realmente a mecânica da Land Rover é muito cara. Não só a parte mecânica do motor, mas suspensão. E quando eu falo de suspensão, vem logo na cabeça suspensão pneumática, bolsa, compressor. Não é só isso, cara. O carro tem uma suspensão bem articulada, tem muita bucha, muita balança. Ao total são 8 balanças. 4 na traseira, 2 em cada roda, 4 na dianteira, 2 em cada roda. Então, para você fazer um embuchamento de suspensão, você gasta uma pequena fortuna. Se você for trocar as balanças, também não sai barato. Cara, rolamento de roda do carro é uma fortuna. Se eu não me engano, um rolamento original da Land Rover dianteiro deve estar na faixa de entre R$1.200 e R$1.500. O traseiro também deve estar nessa faixa. Então, cara, a manutenção é pesada. Um detalhe que dá muito problema na Land Rover, assim, 70% dos clientes que entram em contato comigo é em decorrência do problema na suspensão. E quais são os principais defeitos que dá na suspensão da Land Rover? Geralmente acende a luzinha amarela, o triângulozinho amarelo, a mensagem de suspensão desabilitada, e para de funcionar a altura. Você desliga o carro, liga de novo, ela volta a funcionar. Mas de tempos em tempos essa luz volta a acender e fica a preocupação do dono do carro. Tem alguma coisa de errado aí. E quais são os principais causadores desse defeito? Geralmente ou é alguma fuga de pressão de ar, pode ser na linha, nas válvulas equalizadoras da suspensão ou até nas bolsas de ar, ou pode ser no compressor. E o compressor em si, ele tem alguns defeitos diferentes. Ele pode estar só com um entupimento na válvula de escape, se o compressor não consegue liberar a pressão. E quem conhece ou tem Land Rover, repara bem, quando você liga de manhã, o carro levanta, o compressor começa a trabalhar, ele faz assim, e libera a pressão de ar, igual quando você está parando, o ônibus está parando, faz aquele barulho de ar escapando. O compressor da Land Rover também tem uma válvulazinha para liberar o excesso de pressão. Se essa válvula estiver entupida, o compressor não consegue ventilar, liberar a pressão, e ele já acende a luzinha e você desabilita ali o controle da suspensão. Ou pode ser baixa eficiência do próprio compressor, tá com desgaste na parte mecânica do compressor, que é pistãozinho, o cilindrinho gasto. Pode ser a parte elétrica do compressor, tem um motorzinho elétrico no compressor, e esse motor, se ele der desgaste nas escovas ou no induzido dele, ele vai ficando fraco, ele não dá velocidade o suficiente ou não gera torque o suficiente para encher a carga correta da suspensão. O carro identifica que a suspensão não está subindo a pressão na velocidade correta, ele acende a luz e desabilita. Pode ser só um filtro de ar entupido da suspensão. Então, só na parte do compressor tem
N defeitos que podem ser isso daí, só você levando numa oficina especializada com alguém que realmente entenda para dizer, ó, o defeito do seu carro é esse. O problema é que quando dá defeito no compressor, eu sempre aconselho você substituir, a não ser que seja um defeito de sujeira, a gente desmonta, faça um diagnóstico, mas se a parte mecânica já estiver ruim, ou então a parte elétrica estiver ruim, não tenta recuperar, bota um compressor novo. Ah, Wagner, quanto é que custa um compressor novo? Olha, tem vários preços aí na internet, tem muito compressor chinês aí na faixa de R$4.000, não aconselho colocar que não dura, entendeu? Um compressor original Land Rover dura de 8 a 12 anos. Um compressor na concessionária deve estar batendo aí uma faixa de 12, 13 mil reais. Você consegue arrumar aqui fora na faixa de 7.500, 8.000. Um compressor genuíno Land Rover é o que eu aconselho você usar quando dá defeito no compressor um pouco mais grave, que uma limpeza não vai resolver. Outros defeitos podem ser suspensão, por exemplo, uma bolsa estourou, uma bolsa está vazando, talvez ela tenha um furo pequeno que está escapando gás, o compressor ficar armando várias vezes, também vai dar defeito na suspensão. O que eu aconselho quando dá defeito numa bolsa de ar, por exemplo? Cara, substitui logo o conjunto completo. Já vende o amortecedor completo, com coxim, bolsa, tudo montado, você vai tirar um e colocar outro. Por que eu faço? Aconselho fazer isso, não aconselho você só substituir a bolsa. Primeiro que as bolsas paralelas que tem para você usar aí são de baixa qualidade, não vai durar muito. Outra coisa, esses amortecedores têm uma boa durabilidade, às vezes roda 100, 150 mil quilômetros. Os amortecedores com certeza já vão estar cansados quando a bolsa furar. Os coxins já não vão estar bons também, então não adianta nada. Se você comprar as peças separadas para montar, vai ficar mais caro. Quanto custa um amortecedor completo hoje? Cara, deve estar batendo numa faixa aí de 5 a 6 mil reais, mais ou menos. Conjunto completo de uma marca boa, original. Tem produto também chinês de baixa qualidade, aí numa faixa de 3.000, 3.500, mas não aconselho usar se for produto paralelo por causa da durabilidade. A diferença de preço, apesar de ser quase o dobro, a durabilidade do original é 5, 6 vezes maior, então você acaba economizando no longo prazo. E isso eu posso me estender basicamente para toda a mecânica do carro. Não compensa você usar peça paralela na Land Rover. É um carro muito bom, a mecânica é robusta do carro. Tem muita gente que fala, aquilo é uma bomba, vive dando defeito. Eu discordo disso, não é um carro que vive dando defeito, mas é um carro que quando dá defeito a manutenção é muito cara. É verdade que o ideal é, quando você vai trocar uma correia dentada ou revisar uma turbina, você tem que desencarrocerar o carro para fazer isso. Tem muito mecânico que já está fazendo a troca de correia dentada com a carroceria no lugar. A Discovery ela tem duas correias dentadas, uma frontal e uma traseira. A frontal você troca tranquilo com o carro todo montado. O problema todo é a correia traseira. Ela fica a 3 dedos de distância do painel corta-fogo. Fica bem atrás do motor mesmo, você não tem nem como ver a correia com os acabamentos todos montados. Aí você vai e desmonta todos os acabamentos ali do painel, limpador de para-brisa, churrasqueira, para abrir um espacinho. Aí vai abrir um espacinho de 3 dedos. O sujeito vai lá, solta os parafusinhos da capinha da correia dentada, aí troca a correia dentada com um espelhinho e não tem espaço para você entrar com a ferramenta de ponto. Então o cara troca ali no visual a correia dentada traseira e tenta montar da melhor maneira possível. Eu não gosto de fazer o serviço assim, na realidade eu não faço o serviço assim e não aconselho que seja feito. Por quê? Cara, se der um mole, botar um motor fora de ponto, ou então você não der o torque correto nos parafusos, você pode ter um problema e mandar esse motor para o espaço. Cara, é muito caro fazer um motor desse, é inviável, fica quase o valor de um carro novo.
Minha maior questão, meu maior conselho para quem está procurando comprar uma Land Rover, procura um pouquinho mais se informar sobre a manutenção aí na sua região. Você tem mecânico de confiança aí, mecânico qualificado para trabalhar no carro. Vê o se ele pode te auxiliar e avaliar um carro desse. Que a pior coisa que tem é comprar um carro desse com uma manutenção, com muita coisa para fazer. Aí acaba se tornando um tormento, aí acaba queimando o carro. Você não vai ficar satisfeito, vai gastar muito dinheiro com ele. Então, cara, é basicamente isso. Quanto é que gasta mais ou menos para fazer uma revisão dessa de troca de correia? Quando chega aqui na oficina, eu sempre aconselho fazer o quê? Aproveita, revisa a turbina. Não dá para você mexer na turbina com a carroceria no lugar. Revisa a turbina, já tira fora logo. O carro está com 150 mil quilômetros, mas a turbina ainda não está ruim. Mas ela não vai durar mais 150 mil até a próxima troca. Então, faz a revisão preventiva dela, troca os retentores, junta da tampa de tucho, talvez até remove o câmbio e troca o retentor traseiro do virabrequim, que também não dá para desmontar o câmbio com a carroceria no lugar, não tem espaço. Esse carro, até para trocar o filtro do câmbio automático na hora de fazer a revisão, é ruim de fazer com a mecânica toda montada. Para vocês terem uma ideia, o filtro do câmbio da Land Rover, ele tem um pescoço desse tamanho aqui, deve ter mais ou menos 15 centímetros, e o próprio filtro é o próprio cárter do câmbio. Então, quando você remove o filtro, tem uma travessa embaixo, cara, não tem espaço, a travessa tá 2, 3 dedinhos de distância do cárter. E quando você abaixa ele fica topando, você não consegue tirar por causa desse canudo. O que você tem que fazer? Soltar os calços do motor, tentar levantar o motor para abrir um espaço entre a longarina do carro e o filtro do câmbio. Então, quando você não está com a carroceria no lugar, você consegue levantar com mais facilidade o chassi ali. Você não fica topando com o motor na carroceria. É muito melhor de você aproveitar e trocar logo o filtro do câmbio. Então, por ter bastante coisa englobando essa revisão, já aconselho revisar arranque, alternador, compressor de ar-condicionado, porque tudo é muito ruim de fazer quando a mecânica está montada. Aí você fecha um orçamento desse e fica 30, 40 mil reais. Porra, é quase o valor do carro. Então, meu conselho é buscar informação, tentar comprar um carro com um histórico de manutenção, principalmente tentar comprar carro com procedência. Eu tenho muito cliente que acabou comprando carro sem procedência, um carro cheio de coisa para fazer, e não dá para ajeitar o carro de uma vez só. Aí fica naquela questão, gasta um dinheiro hoje, faz uma boa revisão, mas ainda tem um montão de coisa com defeito. Daqui a 2, 3 meses faz mais coisa, daqui a 2, 3 meses faz mais coisa. Quando o cara termina de fazer, quebra o que ele fez lá no início. Então, cara, infelizmente, o conselho que eu dou: se você já comprou uma Land Rover, se você está achando o preço um pouquinho salgado da manutenção, ajeita ele todinho e tenta passar o carro. Se o carro já tiver com uma manutenção praticamente vencida, tenta negociar o carro num valor abaixo que compense para o novo comprador. Comprar o carro que é melhor do que você gastar o dinheiro para tentar recuperar na venda, você abater logo o valor da revisão e receber logo o valor da venda, para você não ter que gastar dinheiro e ter dor de cabeça fazendo a revisão. É um tempo que demora, é dinheiro que se gasta, e não é garantia de que você vai vender o carro pelo valor de tabela depois da revisão feita. Então, pessoal, espero que tenha sanado muita dúvida aí. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a mecânica do carro, alguma coisa que eu não comentei, eu sei que eu não comentei um montão de coisa, mas o principal que gera dúvida nesse carro, que é a suspensão e a parte de motor, acho que eu esclareci os principais pontos. Então, se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, assim que possível eu vou responder.
E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Até a próxima!